vezes eu penso em cada coisa que nem mesmo eu sei de onde vem, fala sério. Já parou pra pensar que a gente fala do nosso corpo como se fosse uma coisa fora da gente? Ai, meu corpo está cansado, tá doendo. Ué, mas não é você que tá cansado? Não é você que tá doendo? Então quem é esse que tá falando do corpo como se fosse outra pessoa? Se eu perder um braço e colocar um robótico no lugar, ainda seria eu? O braço seria eu? Eu acho que não seria eu, mas sim seria meu. Se ligou? Se meu corpo não sou eu, ele faz parte de mim. Meu cérebro pode não ser eu, porque ele faz coisas que eu ainda posso prever e mudar. Então eu meio que estou fora do meu cérebro? Então onde exatamente eu existo dentro de mim? Oi, pode me chamar de Lu, e eu apresento esse podcast onde até os absurdos têm espaço para brilhar, transformando o pensamento aleatório em filosofia de baixíssima qualidade. Atenção, esse podcast é um espaço insalubre e perigoso para quem pensa demais e sente demais. Alto risco de crise existencial às 3 da manhã e choro no banho. Leia a bula. Mas, se você só quer viajar sem sair do lugar e rir da minha paranoia, você é muito bem-vindo, porque aqui eu frito o processador e queimo o pouco que resta da minha massa cinzenta, com questionamentos que não nos levam a nada, além de mais dúvidas. Devaneios é uma conversa entre eu e eu mesmo, sobre a existência, o tempo, o nada e tudo que eu não consigo entender, mas, mesmo assim, eu tento explicar. A gente conversa mesmo com parafusos a menos e martela outros pra ficar sem entender porra nenhuma. Então, para começar, que voz é essa que fala na minha cabeça como se não fosse eu? Se você não tem essa voz, você perdeu de vez o parafuso que fazia ela funcionar, porque todo mundo tem essa voz na cabeça. Não tem? Ou eu tô ficando louco? Não, tá tranquilo, a voz aqui diz que todo mundo tem sim. Então, pequeno cafanhoto, senta que lá vem a história. Seja bem-vindo aos meus devaneios. Começando com os doidões da filosofia, claro, Jean-Paul Sartre. Pegando o gancho do episódio passado, Sartre já mandou aquela pedrada: somos condenados a ser livres, porque a gente é o único bicho que tem a consciência da própria vida. Tipo, o cachorro não tá deitado pensando se ele é mesmo um cachorro, ou se o nome dele é uma piada, porque você achou engraçado colocar o nome de montanha num pincher. Para refletir juntos agora, se a consciência emerge de um sistema organizado, ela poderia emergir em outra coisa além de um cérebro? Ou seja, se algo replicasse essa complexidade, também acordaria como você acordou? Pois agora, coloque seu melhor jaleco e seu binóculo, monóculo, estetoscópico, calendoscópico, para que possamos ouvir a voz da ciência, que diz que a nossa consciência provavelmente mora ali na região do córtex pré-frontal, aí perto da sua testa. Mas a verdade é que ninguém sabe direito, é um grande mistério ainda a ser revelado por mim. Não, por mim não. Aí eu fico me perguntando, como, senhor? Como que um pedaço de carne molenga, e ainda acrescento mais, macio e úmido, inclusive precisa ser assim para ser bom? Como que isso consegue pensar? Como que carne tem consciência da vida? Não, olha para sua mão agora. Imagina ela molhada e muito macia. Você diria que ela tá pensando ou escrevendo um podcast ridículo pra internet? É muito difícil entender que a nossa consciência está acontecendo no meio da nossa cabeça nesse exato momento. E você não consegue ver, muito menos pegar ela, ou espremer que nem espinha. É como se a consciência fosse a internet, mas a rede é privada na nossa cabeça. E o nosso cérebro é uma máquina potente, fique você sabendo, viu? E a gente usa 100% dele, diferente do que pensa alguns entusiastas da ficção que lembram daquele filme da Lucy ou Sem Limites, de que usamos apenas 10% do nosso cérebro. A verdade é que a gente usa ele inteiro, mas ainda pode aprender a usar melhor, seu burro. E aí, com essas informações a esmo, você está pronto para a nossa sessão de terapia no ânus da consciência? Lá ele, sessão de terapia no âmago da consciência. Eu falei certo, você que escutou com malícia. O ser humano é uma unidade de um sistema extremamente complexo. Nós temos a mente consciente, o inconsciente, a parte emocional, a parte racional e tudo isso convivendo num carnaval interno. Eu disse para minha psicóloga uma vez que eu interpretava todo esse lance de corpo, mente, alma como sendo 3 vozes na minha cabeça me guiando nas decisões, e eu perguntei para ela se isso era esquizofrenia.
Ela disse que não, mas as vozes discordaram. Brincadeira. Mas ela me contou que faz muito sentido pensar no eu, entre aspas, né? A persona da nossa consciência como dividido em camadas ou vozes internas. O que eu propus de 3 vozes, como corpo, mente e alma, de certa forma é uma metáfora viva da dinâmica psíquica que habita em todos nós. Freud já falava disso, assim como Carl Jung, ou o próprio Jean-Paul Sartre, Malu Point ou Kierkegaard e agora eu. É claro que eu faço parte desse conjunto grandioso de pensadores. Fala sério, você que tá com inveja aí. Freud falava do id, ego e superego. Forças internas em tensão constante. O id busca prazer, memória emocional, sei lá, o que seria a mente na minha teoria. O superego representa a moral e os ideais, o que seria a alma. E o ego é quem tenta equilibrar os dois no mundo real, o que seria o corpo na minha teoria. Carl Jung tinha sua teoria dos arquétipos. Jung via o eu como um teatro de personagens interiores, criança ferida, sábio, guerreiro, sombra, etc. No meu caso, eu dei nomes a esses arquétipos, o que é uma forma poderosa de integrar e lidar com eles conscientemente. E a psicologia moderna usa essa abordagem que valida exatamente o que eu descrevi, que cada pessoa tem múltiplas partes internas com intenções distintas. Não é patológico, é humano. A chave é reconhecer e dialogar e harmonizar essas partes sem exilá-las. Sobre ter 3 em 1, no caso, cada um deles formaram 3 posições, né? O Carl Jung, ele tem um pouco mais variado dos arquétipos, mas sempre varia entre 3 opções, né? O corpo, mente, alma, id, ego e superego, a criança ferida, sábio, guerreiro, entendeu? E essa visão tem raízes em diversas tradições. Platão falava da alma dividida em razão, espírito e desejo, 3 também. No cristianismo, fala do homem como corpo, alma e espírito. Culturas indígenas e orientais tratam o ser como união de corpo físico, energia e essência. Então, não, isso não é esquizofrenia, pra você que tava rindo de mim achando que eu tenho esquizofrenia. Não tenho esquizofrenia. É autoconsciência refinada, meu querido. Reformule suas palavras, tá? Agora, sentem-se porque a missa já vai começar. Te trago agora reflexões do ponto de vista religioso, ou seja, vem cá pertinho, vem. Pensemos. Se a consciência foi desenvolvida com o passar de milhões de anos, então ela pode ser replicável, certo? Mas, se for um dom divino, mano, pensa. Quer dizer que Deus assumiu o risco quando nos deu a consciência da vida e que a humanidade autoconsciente pudesse questioná-lo e o rejeitar? Se a gente assume que Deus, seja lá como você o entende, nos deu essa chama da autoconsciência, então ele também nos deu a liberdade de duvidar dele, a capacidade de xingá-lo, ou o poder de dizer eu não te quero e até de fazer piada, porque sinceramente espero do fundo do meu coração que ele tenha senso de humor, porque a cada piada que eu faço que às vezes vem de supetão na cabeça, eu não tenho culpa. Outras tipo mais levinha. Se Deus nos dá um leão por dia para vencer, claramente Deus está me confundindo com Rambo, porque nossa senhora. Enfim, mas isso é um gesto tão arriscado, mas ao mesmo tempo tão respeitoso, eu diria, que é quase difícil de acreditar. Ele não criou adoradores programados, criou consciências capazes de amar, mas também de rejeitar. E partindo do pressuposto de que o amor não pode ser forçado, o amor real exige risco, se Deus nos tivesse feito incapazes de negar a sua existência, não seria amor, seria obediência. A consciência nesse sentido é o presente mais perigoso e também mais nobre já oferecido. Teólogos, filósofos e poetas já falaram disso. Kierkegaard disse que Deus se esconde justamente para não nos obrigar a crer nele. C.S. Lewis dizia que o livre-arbítrio é o preço da possibilidade do amor verdadeiro. Até Camus, um ateu, disse que o absurdo da vida humana não elimina a beleza da existência consciente, só a torna mais heróica. E sei lá, pensando alto aqui, talvez Deus tenha dito algo assim quando decidiu dar a consciência. Prefiro correr o risco de ser rejeitado por vocês do que ter criaturas que não sabem o que é amar de verdade. Tá aí outra vertente pra gente tentar descobrir o que é Deus. Talvez o amor verdadeiro, onde até Deus vê como algo tão bonito
que assumiu o risco da rejeição de seus filhos, mas não nos privou de amar verdadeiramente. No fim das contas, onde estou em mim mesmo? Onde estamos em nós mesmos? Eu acho que estamos no nosso cérebro, flutuando na rede abstratamente, sendo incapazes de nos vermos e sentirmos. Estamos nadando numa sopa química com impulsos elétricos num pedaço de carne de 1,5 kg que é o cérebro, que até hoje é indecifrável, sendo capaz de coisas que nem imaginamos, apesar de ele mesmo já saber e não nos contar. Que bagulho louco, né? E se a gente não tiver todas as respostas, tudo bem, porque perguntar já é um sinal de que tem alguém vivo aí dentro, pensando, sentindo e existindo. Enfim, se nada fez sentido pra você, tudo bem, porque esse episódio foi de gastar a massa cinzenta que mal tinha. A gente termina essa experiência mais burro do que começou e talvez isso seja um progresso. E se, por acaso, em algum momento você se sentiu menos sozinho, então talvez, mesmo sem querer, a gente tenha criado alguma coisa juntos. Me segue para mais perguntas sem respostas e respostas que só geram mais perguntas, e você está consciente da decisão de compartilhar esse episódio com outro ser pensante babão, ou quase isso. Mas volta na próxima semana, porque os pensamentos não param e a gente também não. Até meu próximo devaneio. Tchau!